a sermos simples como o nosso Senhor Jesus é. Ensina-nos a termos uma vida igual à vida de Jesus. Ensina-nos a termos a nossa vida fundamentada naquilo que Jesus nos diz. Que a tua voz seja ouvida e que teu Espírito Santo nos conduza em sabedoria, discernimento, arrependimento e convicção daquilo que tu diz são as palavras eternas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos refletindo numa série de mensagens chamada Vida na Vida, ao longo deste mês de janeiro, pensando e refletindo como Jesus Cristo, ele mudou a vida de pessoas ao viver com elas e da mesma forma como que ele muda as nossas vidas hoje. E essa imagem, talvez, para algumas pessoas possa significar algo um pouco traumatizante ou não, que é pensar reformas no lar, construção de casa, e aí que entra algo que vem nos machucando de forma mais intensa, que é lidar com prestador de serviços e pessoas que vão estar envolvidas na obra. Porque a gente, se nós não formos engenheiros ou arquitetos, nós vamos pensar coisas muito lindas, muito bacanas, maravilhosas que estão na nossa cabeça, e quando nós vamos colocar elas em práticas, elas parecem um verdadeiro pesadelo, porque não tem nada de útil a não ser a beleza delas. Muitas vezes, nós vamos ver, valeu Joãozinho, nós vamos ver pessoas que têm casas maravilhosas, investiram, trabalharam tanto para conquistar, pagaram engenheiro, arquiteto, fizeram um monte de coisa, e a casa por fora é um espetáculo. Mas só quem mora nela sabe o quanto de infiltração às vezes tem, o quanto algumas coisas estão tortas, o quanto algumas coisas saem de fora do controle, não importa tanto que você mexa nelas, parece que elas nunca ficam certas. Esse é um drama que acontece talvez na vida de quase todo mundo quando vai começar a mexer no lar. E o que é muito interessante é que conforme a gente vai mexendo, vai percebendo, num primeiro olhar, tudo parece ser perfeito, não parece ter problema nenhum e nenhuma dificuldade, mas conforme nós vamos vivendo, nós vamos passando tempo ali na casa, nós vamos tendo vivência, as coisas vão se mostrando como elas são. E quando nós pensamos em se mostrar como são, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, no seu livro Sociedade da Transparência, ele diz a seguinte frase: tudo que estabiliza, dá fundamento, dá tranquilidade à vida humana, demanda dedicação de tempo prolongada. Tudo que vai nos estabilizar, nos vai dar segurança, clareza, discernimento, demanda tempo. E esse tempo que demanda tem que ser um tempo intencional para ser investido nisso. Da mesma forma que para percebermos que às vezes uma casa, um cômodo dos sonhos, não ficou tão maravilhoso quanto nós imaginamos, é da mesma forma para a nossa vida, mas também é a mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele utiliza para desenvolver a vida dele na vida das pessoas, com muita intencionalidade e tempo dedicado para cada uma dessas áreas. Nós vemos que Jesus, ele chamou pessoas para andar com ele, pessoas para viverem vida na vida com ele, de uma forma tão profunda, que ao longo daquele período de 3 anos que Jesus investiu a sua vida na dos seus discípulos, eles foram transformados de uma forma completa, tendo a sua vida, como o Byung-Chul Han diz, estabilizada, porque houve dedicação de tempo de uma forma muito prolongada. E quando Jesus, ele iniciou esse tempo com os seus discípulos, com os seus seguidores, o evangelista Mateus, ele relata isso no capítulo 5 ao 7, se não o sermão mais profundo e impactante do mundo, em segundo lugar, apenas depois daquele que nós vamos ouvir do nosso próprio Senhor na eternidade.
Mas, enquanto ainda o mundo é mundo, antes de Cristo retornar, o Sermão na Montanha é o sermão mais impactante, a pregação mais forte e poderosa exposta nesse mundo, e que Jesus, ao chamar os seus discípulos para andarem com ele, ele passa a ensinar sobre esses tópicos que constam no Sermão na Montanha, tendo as bem-aventuranças, a vocação cristã, o valor dos mandamentos de Deus, a ética do reino, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira confiança em Deus, discernimento espiritual e o caminho da fé. E dentro desse caminho da fé, é onde Jesus ele começa a caminhar para o fim da sua mensagem no Sermão na Montanha. E eu quero ler com vocês, dos versículos 24 ao 27, aquilo que Jesus falou aos seus discípulos e aquilo que ele nos fala hoje. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Aquilo que Jesus, ele conclui com os seus discípulos e que muda a vida deles de forma completa é o seu ensino. Viver vida na vida com Jesus implica em escutarmos o ensino de Jesus. E é exatamente sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa noite, sobre como o ensino de Jesus é aquilo que transforma as nossas vidas. E o ensino de Jesus, olhando para esse texto, ele nos aponta que este ensino é um fundamento para a vida. Ele é uma estrutura tão forte para a nossa vida que não há como termos estabilidade sem passarmos por ele. O texto que nós lemos, ele vai nos apresentar dois tipos de pessoas. E veja, Jesus ele é muito categórico ao delimitar dois tipos. Não existe 3, 4 ou 5, existe apenas os dois tipos de pessoas, aquelas que ele chama de tolas e aquelas que ele chama de sábias. Existe apenas esses dois tipos de pessoas. Além disso, o texto nos mostra dois tipos de construção que essas pessoas estão fazendo. Uma construção que é elaborada sobre a rocha e uma construção que é elaborada sobre a areia. E imagine comigo, essas duas pessoas, uma separada da outra, e elas chegam e falam: uau, este terreno é lindo, veja que vista maravilhosa que eu vou ter. Aqui não vai pegar o sol poente, vai pegar apenas o sol nascente, então eu não vou passar calor. Lugar maravilhoso, minha casa aqui será esplêndida. E essa pessoa então ela decide comprar o terreno, contrata todo mundo que tem que contratar e vai arrumar a sua casa. Enquanto a outra, da mesma forma, ela chega num determinado terreno e fala: uau, que lugar maravilhoso, que lugar esplêndido para eu construir minha casa. Eu me vejo aqui vivendo a vida durante muitos anos e é aqui que eu vou construir de uma forma muito clara, muito preciosa a minha moradia, aonde eu vou passar o resto da minha vida. Então essa mesma pessoa, ela compra o terreno e ela contrata todo mundo que é necessário para construir a casa. O grande detalhe é que cada uma dessas pessoas, elas vão comprar um terreno diferente da outra, mas para construir uma mesma coisa, que é uma casa. E Jesus, então, ele passa a apontar
que existem dois tipos de pessoas, os dois tipos de construção, mas existe uma única coisa em comum para eles, que é a diversidade. Então, Jesus ele faz questão de falar que vem uma tempestade, vem inundações, vem fortes ventos, vem todo tipo de catástrofe que a gente consegue imaginar, vem aquelas tempestades em Campinas de agora em verão que dá do nada e parece que a nossa casa vai cair de tanto trovão que dá, tanta coisa que está acontecendo. Esse cenário começa a surgir para os dois. E o texto nos fala que então surge dois tipos de resultados. Uma das casas, elas desmorona, e a outra casa, ela ainda resiste ao tempo. Duas casas que aos nossos olhos, elas são maravilhosas, são esplêndidas de serem vistas. Parece não ter defeito nenhum. Mas apenas uma delas é de fato que pode subsistir quando o pior vier, quando as adversidades chegarem. E as adversidades sempre chegarão na vida. E é exatamente por isso que Jesus ele traz essa fala no final do seu sermão. Porque aquilo que vai diferenciar as casas é o terreno onde elas são construídas. E aquilo que Jesus ele fala, o que é esse terreno, é exatamente o ouvir e o praticar. Aquilo que diferencia como nós podemos vivenciar tempos de grandes dificuldades, tempos de tribulações, de tempestades, tempos de angústias e de medos, é o ouvir e o praticar a palavra de Jesus. E observe que Jesus ele é enfático ao separar esses dois tipos de pessoa. Aqueles que ouvem minhas palavras e as pratica é tão sábio. Em contrapartida, que quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo. A diferença que Jesus coloca entre esses dois tipos de pessoas não é o fato de ouvir, não é o fato de conhecer, mas é o fato de praticar. Aquilo que o ensino de Jesus traz como fundamento para a vida, e uma vida estável, uma vida que resiste a todo tipo de dificuldade, é uma vida que pratica aquilo que Jesus diz. E é exatamente por isso que ele encerra o seu sermão no monte falando sobre o praticar a sua palavra. Porque Jesus falou, ensinou. E se ele não fecha o seu sermão desta forma, as pessoas poderiam simplesmente falar aquilo que está no versículo 28 e 29. Uau! Como o ensino dele é maravilhoso, ele fala com autoridade, diferente dos mestres da lei. E essas pessoas poderiam ir embora e tocarem a vida delas de qualquer forma. Mas o que muda é essa ênfase que Jesus ensina, de que aquele que escuta aquilo que ele diz e não pratica, é tão tolo como alguém que constrói uma casa num terreno cheio de areia, porque quando vier qualquer tempestade, essa casa será destruída. E algo que me parece ser parecido é uma corrida. Dentro da corrida, tem um termo que as pessoas utilizam que é melhor do que começar bem, é você terminar bem. Melhor do que você começar bem, é você terminar bem. Eu gosto de correr.
Eu não consigo correr, mas eu gosto. Os 3 segundos que eu corro ali é maravilhoso. A grande questão que fica é que quando você vai correr, principalmente pensando-se em maratonas, você pode querer ser o primeiro. Você pode sair correndo o máximo possível, na maior velocidade possível, e então, quando você estiver no 2º, 3º quilômetro, você já está cansado, querendo cair, sem força alguma. E é por isso que, se vocês assistirem corridas na TV, vocês vão ver que as pessoas, elas correm devagarzinho, que talvez você corra mais rápido do que elas. Porque elas sabem que melhor do que começar bem, melhor do que correr o máximo possível, é nós começarmos devagar e irmos avançando para conseguirmos terminar essa corrida. Por quê? Porque eles têm clareza como será toda a jornada. Quando nós olhamos para nossas vidas, nós devemos ter o mesmo olhar, só que agora com as Escrituras. O que está fundamentando a minha vida? Qual é a base, qual que é o alicerce que eu estou vivenciando e desenvolvendo minha vida hoje? Porque hoje pode parecer fazer todo sentido, da mesma forma como começar uma maratona e correr o mais rápido possível, parece fazer o todo sentido. Só que quando o cansaço começar a bater, e os 3, 4, 5 quilômetros chegarem, a gente vai estar sendo desmoronados. E assim é conosco. Nós, como seguidores de Jesus, precisamos levar a sério o ensinamento de Jesus, porque o teólogo D.A. Carson, olhando para esse texto, ele diz o seguinte: aqueles que fingem ter fé, que têm um compromisso meramente intelectual, ou que desfrutam de Jesus em pequenas doses, são construtores tolos. Quando as tempestades da vida chegam, suas estruturas não enganam ninguém, sobretudo não a Deus, porque nós podemos passar a vida inteira escutando o ensino de Jesus, e quando vierem tempestades, quando vierem dificuldades, quando tudo vier nos assolar, nós ficarmos tão desesperados quanto quem não crê em Jesus, porque nós nunca praticamos a palavra de Jesus, e nós somos as pessoas mais tolas, de acordo com o nosso próprio Senhor. Porque fé não é apenas intelectualidade. Exige, é necessário. Mas fé significa confiança, significa prática daquilo que eu escuto. Tem um exemplo que eu amo nas Escrituras, e que está no capítulo 7, se eu não me engano, do Evangelho segundo Lucas. Jesus, iniciando seu ministério, ele chega para Pedro e fala: Pedro, eu quero entrar no seu barco porque eu preciso ensinar uma multidão. E usar o mar como uma ferramenta de ampliar minha voz. E Jesus sobe no barco de Pedro. Jesus prega, e quando ele termina de pregar, ele fala: Pedro, você é pescador. Você passou a noite inteira pescando. Você até que entende da sua profissão. E eu sei que você não pegou nada essa noite inteira. Mas faz o seguinte: joga a rede agora do seu lado para pescar. E Pedro, ele fala algo muito sutil e que a gente acha que é fé. Na verdade é fé, mas a gente acha que todo o contexto que ele está dizendo é uma resposta muito simples de fé. Ele fala: Jesus, eu pesquei a noite inteira. E é nessa parte que eu quero me referir. Ele basicamente está falando: Jesus, você entende de madeira, você não entende de peixe. Eu entendo de peixe, você não. Mas, por ser você que está dizendo, eu vou fazer. E Pedro, ele joga a rede do lado do barco, e ele tem uma pesca tão grande que ele nunca pegou na sua vida. Isso é fé. Fé é escutar aquilo que Deus diz, e mesmo quando parece não fazer total sentido para nós, nós obedecermos.
É exatamente isso que Jesus está nos dizendo. Aquele que é sábio é aquele que escuta a palavra do seu Senhor e as pratica. Mesmo falando, Jesus, mas eu não faria desse jeito. Mas por ser você quem diz, Jesus, eu farei. E parece ser uma extensão daquilo que um dos livros de sabedoria da Bíblia nos diz. No momento de confissão de pecados, nós lemos um dos livros de sabedoria, Provérbios. E existe um livro antes que fala de tal forma sobre sabedoria, que é o livro de Salmos. E o Salmo 1, ele diz o seguinte: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento, e serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Aquilo que o Salmo 1, um salmo de sabedoria, ele vem a nos dizer que a pessoa só pode ser verdadeiramente feliz, só pode ter um fundamento estável para conduzir a sua vida, se a sua vida for de praticar a lei do Senhor e se esquivar de outras maneiras de sabedoria que o mundo nos coloca. Apenas aqueles que refletem naquilo que Deus diz e praticam são como pessoas nutridas, que dão vida, dão fruto, pessoas que vivem verdadeiramente, ao passo que aqueles que ignoram aquilo que Deus diz, são como palha levada pelo vento, não tem vida, porque quer guiar a vida na sua própria sabedoria, quer viver segundo o seu próprio conhecimento, segundo a sua própria expertise, segundo a sua própria vivência de vida, e não percebe que isso é caminhar para a destruição, não percebe que isso é você conduzir para a sua própria morte diariamente. E é por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ao terminar o sermão mais poderoso do mundo, ele diz que quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Porque somente assim poderá subsistir aos dias maus. Somente assim. Somente aquele que escuta a palavra de Deus e a pratica, não se desespera com as coisas que aparecem todos os dias. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, e alguém falaram que vai passar um meteoro perto do planeta e que olha, se riscar no nosso planeta a gente já era. E eu ficava tenso até aquilo acabar. Eu lembro que quando eu era adolescente lançou aquele filme 2012, que era um filme sobre o fim do mundo. Um monte de gente estava morrendo de medo. Eu ouço histórias que na virada do milênio, um monte de gente estava com medo do mundo ser destruído porque ia virar o milênio. E sabe o que é isso? Tola. Porque a palavra do Senhor nos diz que o mundo nunca deixará de existir, porque Deus vai restaurá-lo quando Cristo Jesus vier. Eu era tolo, porque eu achava que qualquer um que fala que vai passar um meteoro pudesse destruir o mundo. Na verdade, eu não estava confiando na palavra de Deus e nem praticando ela, porque o meu Senhor, na sua santa palavra, falou que o mundo não seria destruído.
Eu citei exemplos extremos, mas existem exemplos no nosso cotidiano, que é o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Que se nós praticarmos, e não apenas escutarmos as palavras de Deus, nós enfrentaremos qualquer coisa nessa vida como uma casa construída sobre a rocha, que fica de forma firme e se sustenta. E é com essa mesma clareza que Jesus, mais para frente do seu ministério, agora sendo registrado pelo evangelista João, ele nos diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Aquilo que Jesus, ele diz ao concluir os seus ensinos é: escutem a minha palavra e a pratiquem. Aquilo agora que ele está dizendo, caminhando para a cruz, preparando os seus discípulos para aquilo que ele deveria fazer, ele diz: meus discípulos, existe um inimigo de nossas almas, e ele é como um ladrão, e todo ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Porém, aquilo que eu lhes ensino, aquilo que eu lhes falo, aquilo que eu lhes digo, é para lhes dar uma vida plena, que satisfaça cada um de vocês nos seus anseios mais profundos. Aquilo que eu ensino é um fundamento sólido para vocês construírem toda a sua vida. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Porque ele está revisitando aquilo que Adão e Eva, no capítulo 3 de Gênesis, vivenciaram. Capítulo 3 de Gênesis fala que o primeiro casal que Deus criou, os nossos pais, eles escolheram confiar no ladrão, na serpente. E então eles deixaram de confiar em Deus. Eles escutaram Deus e não praticaram aquilo que Deus disse. Mas eles escutaram Satanás e praticaram aquilo que Satanás disse. E Satanás veio roubar, matar e destruir a vida deles e coisas que nós enfrentamos como um pecado original até os dias de hoje. E aquilo que Jesus está dizendo é: eu vim para lhes dar uma vida plena, pois todo aquele que confiar em mim, todo aquele que ouvir a minha voz e praticar, será preenchido de uma forma abundante, tendo um fundamento sólido para a vida, para viver eternamente. E ele diz então para os seus discípulos: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor se sacrifica pelo cuidado e o bem-estar das suas ovelhas. O bom pastor faz aquilo que é necessário para proteger e resguardar todas elas. Um pouco mais para frente, quando Jesus estava na noite que ele foi traído por Judas, ao partilhar de uma mesa com os seus discípulos, retorna essa imagem de o bom pastor na mente deles. Quando Jesus, reunido com eles, fala: aquilo que aconteceu no jardim do Éden, onde Adão e Eva foram separados de Deus, ao confiarem mais no ladrão do que no Senhor deles, nessa noite, isso é rompido. Nesta noite, as coisas serão novas. E serão novas porque eu faço uma nova aliança com cada um de vocês. Eu faço um novo tratado com cada um de vocês. Eu faço um novo ligamento, pacto, aliança com cada um de vocês. Porque eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas, para que elas sejam conduzidas de volta ao meu Pai. Então Jesus, o texto nos fala
que ele, olhando para os seus discípulos, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo, é o corpo que será na cruz rasgado por cada um de vocês, o corpo que será morto naquela cruz, para que cada um possa ser resgatado de volta ao Pai. E as Escrituras nos diz que da mesma forma, Jesus, ele tomou do cálice e ele disse: e enquanto o meu corpo foi entregue naquela cruz, o meu sangue será derramado, e o meu sangue selará essa promessa na vida de cada um de vocês, porque este é o sangue da nova aliança, feita no corpo de Cristo. E todos aqueles que se aproximam da mesa do Senhor são chamados a desfrutar da vida do Senhor. Porque na Santa Ceia, Jesus ele fala que a cruz é para reconectá-los ao Pai. A ressurreição é para nos dar uma nova vida. Essa nova vida que é feita e vivenciada no ouvir e praticar a palavra de Deus. Essa nova vida que nós ganhamos mediante a graça do nosso Senhor. Essa nova vida que nós celebramos sempre quando participamos da mesa de Deus, ao comermos do pão e do cálice, até que Cristo venha. As Escrituras nos diz que nós fazemos isso, participamos da mesa do Senhor, porque Ele se faz presente espiritualmente no meio de nós. Quando nós participamos da Santa Ceia, é o próprio Senhor Jesus Cristo, de forma espiritual, que está no nosso meio, nos nutrindo e nos fortalecendo. É o próprio Senhor que nos comprou com o seu alto sangue, seu alto preço, sendo o bom pastor, que nos convida a participar dessa mesa. E é desta mesma forma que eu convido a todos vocês, que são discípulos e discípulas de Jesus, vocês que entregaram as suas vidas a Cristo, morreram para si mesmo e nasceram novamente, a participarem desse momento. Quero convidar o diácono Edson, o Jonatas, o seminarista Sérgio, para nos ajudar a distribuir os elementos da mesa do Senhor. A orientação da Bíblia, ao participarmos da ceia, é para que a gente faça isso com consciência. O que é consciência? É entendermos que houve um alto preço para que a gente fosse reconectado com Deus. E esse preço a gente jamais conseguiria pagar. Mas Deus nos paga e nos dá mediante a graça dEle. Quando nós participamos da mesa do nosso Senhor, nós devemos participar com a total clareza de que só fazemos isso porque Jesus nos fez uma nova criatura. Jesus nos fez um novo tipo de pessoa, mediante a morte e ressurreição dele. É somente mediante a morte e ressurreição dele que nós podemos viver isso que nós estamos refletindo, sobre o ensino de Jesus de um fundamento para a nossa vida. E é com isso que eu convido a todos os irmãos que podem participar da mesa a estarem se levantando enquanto os nossos irmãos estarão passando e partilhando os elementos. Na medida que cada um de vocês forem pegando, eu peço que assentem-se, para juntos nós participarmos de forma comunitária da mesa do Senhor.
abençoe. Deus abençoe. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, ele disse: este é o meu corpo, que é dado por cada um de vocês. Comei deles todos. Depois de ter ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, que é derramado por cada um de vocês. Bebei deles todos. Senhor, somos gratos pela dádiva que o Senhor nos dá, pela vida em Cristo que o Senhor nos dá, por podermos participar da mesa do Senhor e desfrutarmos da nova vida que ela nos permite, por desfrutarmos da presença real de Cristo aqui. Amado Deus, que o Senhor nos nutre espiritualmente, para que a gente possa ouvir a Tua palavra e obedecê-la. Que o rito da Santa Ceia venha sempre nos lembrar, nos reviver as verdades eternas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós podemos viver essa palavra do nosso Senhor? Primeiro, uma reflexão para nós pensarmos. A nossa cultura nos oferece diversas possibilidades e ferramentas para fundamentarmos a nossa vida, desde coaches, influenciadores, estilos de vidas e ambições para nos sentirmos completos. O grande problema de todas elas é que não conseguem entregar aquilo que elas propõem. Pelo contrário, elas só pioram a nossa vida cada vez mais. Lembre-se, o único fundamento que pode nos sustentar no dia a dia, trazer vida plena, verdadeira alegria e satisfação, é o ouvir e praticar os ensinos de Jesus. Não existe nada além, meus irmãos. Apenas os ensinos do nosso Senhor podem, de fato, nos oferecer vida. Não são as pessoas que nós seguimos, não são as pessoas mais velhas do que nós, mais experientes, não são os melhores cursos que nós possamos fazer na nossa vida, não é o melhor emprego que nós podemos ter, mas é tão somente sendo o ouvir e o praticar a palavra do nosso Senhor como o único fundamento. E para aplicarmos, somente Jesus pode transformar a sua vida. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei que dores estão no seu coração, na sua mente e na sua alma. Eu não sei o que faz você perder a sua noite. Eu não sei quais angústias batem na sua vida diariamente. Eu não sei nenhuma delas, meus irmãos. Mas uma eu tenho certeza, é que somente Jesus é quem pode transformar a sua vida. Nenhum conselho de amigo, nenhuma ação de nossa sabedoria, ou qualquer coisa que nos achegue, sem ser o próprio Cristo encarnado, que nos convida a ir a Ele, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Se não for Cristo, eu sinto muito, mas a sua vida não será transformada. Se não for o seguir a Jesus, escutando aquilo que Ele tem a lhe dizer, e vivenciando aquilo que Ele lhe fala, se não for isso, nada poderá transformar a vida de vocês, meus irmãos.
As Escrituras são muito claras, que qualquer um que tenta fundamentar a sua vida, sem ser no ensino e na prática da palavra do nosso Senhor, é um tolo, é uma tola. Quantas vezes nós não já demos de cara na parede por acharmos que nossa sabedoria nos faria sermos pessoas boas, tomarmos ótimas decisões, e no fim nós nos frustramos, nos distanciamos ainda mais de Deus e nos afundamos ainda mais no poço. Nós procuramos sermos transformados e mudados fora de Deus, e fora de Deus não existe transformação. Transformação só existe quando nós seguimos Jesus, no caminho de Jesus, da maneira de Jesus. E Ele nos chama hoje a vivermos vida na vida com Ele, a desfrutarmos daquilo que Ele tem a nos ensinar, para que isso seja um fundamento sólido para a nossa existência. É somente Ele que pode te transformar, meu irmão e minha irmã. Nada mais, nada além. É somente Deus encarnado, que amou o mundo de tal maneira que se entregou na cruz para comprar a mim e a você, a fim de nos fazer uma nova criatura. Somente Jesus pode transformar a sua vida. Não existe nada além. E que a gente cante essa próxima canção que nos ensina a ser como Jesus, a sermos simples como o nosso Senhor. Que a gente cante como uma resposta ao convite de Cristo para cada um de nós. Um convite ao ouvir e praticar, para termos um fundamento verdadeiro para a nossa vida, que é tão breve e incerta.